Vamos agora exercitar o uso da ferramenta Forma. Para utilizarmos esta ferramenta, vamos antes desenhar um retângulo, uma elipse e uma espiral. Utilizando a ferramenta Forma, você pode verificar que o desenho do mouse passou a ser diferenciado em relação ao que é apresentado quando utilizamos a ferramenta Seleção e, tendo selecionado um objeto como o retângulo, posiciona-se nos cantos dos seus vetores e, indo em direção ao centro, criamos um retângulo de bordas arredondadas. Na elipse, podemos selecionar fatias dessa elipse. E na espiral, podemos modificá-la segundo os seus pontos de referência. A finalidade desta ferramenta é fazer com que as formas pré-formatadas de cada desenho seja modificada através da movimentação dos indicadores de início e fim de seus vetores. Com relação aos polígonos, que podem ser acessados através da ferramenta Espiral, podemos modificá-lo ou movimentando os pontos de referência dos vetores ou simplesmente com um duplo clique sobre esse ponto. Ainda falando dos polígonos, vou selecionar e eliminar todos os objetos do meu projeto, vou dar um duplo clique sobre a ferramenta Polígono e com isso abrir as suas propriedades. Eu posso transformá-lo em uma estrela ou em um polígono como estrela e ainda selecionar o número de pontas que o meu polígono terá. Desta forma, eu consigo fazer desenhos modificando a situação original da ferramenta. E voltando à ferramenta Forma, posso modificar as condições do meu polígono, que no caso é uma estrela, utilizando a ferramenta Forma sobre um dos pontos em que é evidenciado a formação de um vetor que compõe o meu polígono. A ferramenta Preenchimento é bastante útil quando queremos modificar as condições de cores de um objeto, e para exercitá-la, vamos criar um retângulo. Com o objeto que quero modificar as condições de cores selecionado, seleciono a ferramenta Preenchimento, mantenho o botão do mouse pressionado e a sua primeira opção será a alteração da cor de preenchimento. Solto o botão do mouse, é aberta a paleta de cores, eu escolho a cor que mais me interessa, por exemplo, um amarelo, clico em OK e o objeto é totalmente preenchido com a cor amarela. Com a sua segunda opção, vamos preencher o nosso objeto com um gradiente, que eu posso escolher e modificar segundo as orientações que temos para esta ferramenta. Vou escolher uma cor vermelha, vou posicionar a variação do gradiente da esquerda para a direita em 50%, clicar em OK e o objeto é preenchido com um gradiente. Na sua terceira opção, eu posso escolher um totalmente colorido ou uma imagem de bitmap, clicar em OK e o objeto é preenchido nessa condição. Posso também preencher com uma textura específica ou com um PostScript, ou simplesmente deixar o meu objeto sem preenchimento. Com a ferramenta Contorno, não é diferente. Podemos escolher o tipo de contorno que queremos para o nosso objeto. Clicando com o botão esquerdo do mouse e mantendo-o pressionado, eu posso, por exemplo, escolher uma cor de contorno, escolher que o objeto simplesmente não terá contorno, ou uma espessura específica para esse contorno.
Vou escolher a cor amarela, clico em OK e tenho um objeto na cor amarela na espessura que eu desejar. Existe ainda a opção de espessura mínima de contorno, de forma que eu tenho a linha o mais fino possível para ter o contorno do objeto.